Convidamos a virem ao palco a conselheira substituta Jaqueline Maria Jacobsen Marques, do Tribunal de Contas do Mato Grosso, como mediadora. E como painelista, convidamos o Dr. Fernando Meneguin, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já passo à conselheira Jaqueline que faça a mediação do painel e possa apresentar o nosso palestrante. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. É com grande satisfação que eu estou aqui agora para presidir este painel da Audicom e, especialmente, por ter como palestrante o nosso ilustre professor Fernando Meneguin. O professor Clóvis, que nos antecedeu, ele foi muito eloquente, muito divertido, mas eu quero avisar a todos que eu conheço o professor Fernando, ele foi meu professor no mestrado. Ele também é muito eloquente, muito divertido, e, embora ele vai falar sobre o tema análise quantitativa das políticas públicas pelos tribunais de contas, mas não se assustem, né? Ele, com certeza, vai prender a atenção de todos. Eu vou ler o currículo do senhor, assim, na verdade, um pedacinho, porque o currículo do professor é muito extenso, então eu extraí uma parte pequena, mas que é muito importante. O professor é consultor legislativo do Senado, mas, atualmente, ele, desde janeiro de 2019, né, ele desempenha a função de diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o professor é doutor em Economia e pós-doutor em Análise Econômica do Direito pela Universidade da Califórnia. Ele é professor do IDP e também possui experiência com vários trabalhos elaborados nas áreas de avaliação de políticas públicas, legística, economia do setor público, análise econômica do direito, economia do trabalho e previdência. E ainda o professor foi agraciado com vários prêmios. Eu vou ler aqui uns 3. Em 2008 e 2012, com o Prêmio do Tesouro Nacional. Em 2012, com o Prêmio Robert Cutter, conferido pela Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia. E também, em 2013, outro prêmio da mesma associação, o Prêmio Edgardo Buscaglia. E ministra vários cursos, né? Inclusive, ele foi meu professor de mestrado, eu estou repetindo porque isso foi ótimo, de vários colegas aqui. E o professor publicou um artigo recente, agora em 2018, num livro que chama Políticas Públicas, avaliando mais de R$500 trilhão em gastos públicos. Então, com a palavra, o professor Fernando. Muito obrigado, Jaqueline. Agradeço ao convite, ministro Bem-Querer, a conselheira Heloísa Helena. Muito obrigado por estar aqui, revendo vários amigos. Muito bom ter essa possibilidade de falar. Bom, conforme a conselheira Jaqueline disse, o assunto não é tão instigante quanto o que o professor Clóvis apresentou. Eu vou falar de pé, gente, porque eu sou professor e eu preciso andar para falar. Se bem que vai ficar difícil o pessoal da câmera, né? Tudo bem eu ficar andando? Senão eu paro lá na frente. Então, falar um pouco sobre avaliação de políticas públicas e, mais do que avaliação de políticas públicas, sobre como aplicar os métodos quantitativos na avaliação de políticas públicas. É um assunto que a gente estuda durante um ano inteiro na universidade, né? Eu vou tentar passar isso para vocês aqui em 30 minutos. Mas, enfim, acho que para dar uma ideia do que pode ser feito, do que já vem sendo feito no âmbito do controle externo, utilizando métodos quantitativos na hora de avaliar políticas públicas, avaliar resultado. Bom, a gente fala métodos quantitativos no contexto de avaliação de impacto, né? A definição ali de avaliação de impacto, trazendo o conceito do Banco Mundial, é o quê? Eu tentar medir as mudanças no bem-estar dos indivíduos, né? Ver como aquela política pública, aquele programa governamental, ele está surtindo efeito, o que ele está trazendo de bom para o cidadão, como que ele está aumentando o bem-estar social do cidadão, né? Então, a ênfase é sempre nos resultados, né? Quando a gente está falando de avaliação de impacto, a gente está querendo saber
qual é o impacto daquele programa governamental, daquela política pública. E isso entra no contexto da gente cuidar de evidências, né? Eu fazer avaliação, eu desenhar políticas públicas com base em evidências. Foi-se o tempo que a gente tinha aquilo de eu acho que essa política pública vai ajudar, eu acho que esse programa governamental vai melhorar a vida do cidadão. Não tem mais espaço para isso, né? O recurso é escasso, a gente não pode se dar o luxo de errar. A gente, que eu falo, o Estado não pode se dar o luxo de errar. Então, a gente tem que ter políticas públicas desenhadas com base em evidências, né? Aqui, eu gosto de trazer essa figurinha do professor Cláudio Ferraz, que está lá, política pública baseada em ideologia e opinião, não dá mais, né? Isso passou, a gente precisa da política pública baseada em evidências. E isso por quê? Eu preciso mostrar para a população, fazer um melhor uso do recurso público, né? Fazer com que o recurso escasso, o orçamento público, seja utilizado com o seu maior potencial possível. Eu preciso garantir a efetividade das políticas públicas, né? E quando a gente fala em efetividade, aí vocês todos sabem disso muito melhor do que eu, né? O que é a efetividade? Se você pega ali os famosos 4 aspectos, né, os 4 E's, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a efetividade tem a ver com o resultado, lá na ponta, né, a mudança de comportamento do cidadão, o que aquilo agregou ao bem-estar do cidadão na ponta. Então, é isso que a gente mede com a avaliação de impacto, é o resultado na ponta. Não que não seja importante eu ver a economicidade em relação aos insumos, eu ver a eficácia, né, a relação do meu objetivo com os bens e serviços que eu estou provendo, ou ainda a eficiência, essa relação do quanto eu estou entregando e de quanto custou. Mas agora eu estou interessado lá na ponta, a efetividade, o resultado daquela política pública. Quando eu pego o ciclo das políticas públicas, que certamente vocês já estão cansados de ver também, onde é que entra aí, né, essa avaliação de impacto? Na hora que a gente vê o ciclo, eu começo com a identificação de um problema público, né, lembrando que as intervenções na sociedade, uma política pública, um programa governamental, é uma intervenção na sociedade. E eu tenho que intervir na sociedade quando existe uma demanda da sociedade. Também passou a época de achar que o Estado tem que intervir completamente a todo momento para resolver tudo. Não. Não, o Estado tem que agir quando há necessidade da presença do Estado. Isso acontece em algumas situações, né? Falhas de mercado, enfim, alguns atos regulatórios que o Estado tem que estar presente. Então, vamos estar de olho nisso. Qual é a demanda da sociedade? A sociedade está precisando da intervenção do Estado? Tudo bem, está precisando? Então, identifiquei um problema público. A partir daí, no ciclo, é o quê? A inclusão na agenda pública. Porque, às vezes, você percebe um problema, mas, enfim, aquele problema não quer ser tratado pelo atual governo, por questões do programa governamental, enfim. Mas se o governo decidiu, quero tentar arrumar isso, então ele inclui na agenda pública. Aí eu vou pensar em soluções, né? Isso vem tanto da avaliação ex ante, quanto na avaliação ex post, para eu resolver, corrigir, ajustar os caminhos da minha política pública. Sempre eu tenho que pensar em soluções, né? Para tudo na vida a gente tem que pensar em várias soluções, porque eu consigo escolher a melhor. Tomo a decisão, escolho a política pública, o programa governamental que mais vai se encaixar no que eu estou querendo resolver. Planejo a execução, implemento a política pública, tenho um monitoramento concomitante, né? E aí a avaliação. Essa avaliação que aparece no ciclo das políticas públicas é a avaliação que a gente conhece mais tradicionalmente como avaliação ex post, né? Aquela que eu faço depois do programa implementado e executado. Mas também posso usar e devo usar todo o conhecimento da avaliação para fazer a avaliação ex ante também, para eu ajustar, para eu melhor desenhar o programa governamental, a política pública. É importantíssimo isso, porque eu estou corrigindo já antes daquilo entrar em vigência, porque depois que entrou em vigência é mais difícil arrumar.
né? Então, eu tenho que fazer a avaliação ex post, mas também a avaliação ex ante, uma avaliação prospectiva. E aí entra o que eu estou querendo passar aqui para vocês, que é como que eu vou medir a avaliação de impacto. É aí que eu vou usar vários métodos quantitativos para tentar aferir essa avaliação de impacto. Olha só, isso aqui fica bem claro do que é o impacto e como que eu começo a pensar na sua medição, né? Eu tenho o resultado dos beneficiários depois que eles participam do programa, e eu tenho as pessoas que não se beneficiaram daquele programa, que não receberam aquela política pública. O impacto vai ser justamente essa diferença, né? O que as pessoas que se beneficiaram da política pública receberam e o estado das pessoas que não se beneficiaram daquela política pública. A diferença nisso aí é o impacto. Esse grupo que não recebeu a política pública é o que a gente chama, na teoria, de contrafactual. E toda a nossa medição de impacto vai passar por essa construção do contrafactual. Como que eu vou montar esse contrafactual? Todos os métodos passam sempre por características que dizem respeito a esse contrafactual. E os métodos quantitativos vão vir aí para a gente tentar aferir isso daí. Então, a avaliação, né, a questão básica da minha avaliação, é uma questão de inferência causal. Avaliar o impacto de um programa numa série de resultados, né, e avaliar o efeito, é equivalente a avaliar o efeito causal do programa sobre esses resultados. Então, olha só, programas do dia a dia aqui que a gente tem. A formação do professor melhora os resultados das provas dos alunos, né, tem aí um efeito de causalidade. Como que eu vou medir isso daí? Será que eu melhorar a formação do professor, eu vou ter consequência para os alunos? Notem que o impacto passa por isso, da gente medir essa causalidade do meu resultado e do programa que eu estou desenhando. Os programas de transferência de renda geram resultados melhores na saúde das crianças? O programa de capacitação profissional, ele consegue aumentar a renda dos empregados na ponta? Então, percebam a relação de causalidade. Eu preciso, de alguma maneira, medir essa relação de causalidade, tá? E é fácil a gente estabelecer essas relações causa e efeito. Olhem nesse exemplo aqui, né, no programa de capacitação. Eu posso atribuir diretamente ao programa um incremento na renda de um indivíduo capacitado, ou seja, o indivíduo participou de um programa de capacitação e ele teve, ao final daquele período, um aumento da renda. Esse aumento na renda, esse incremento, essa variação na renda dele, eu posso afirmar necessariamente que foi por conta do programa de capacitação profissional? O que vocês acham? Não diretamente, né? Ele pode ter tido esse aumento de renda por diversos outros motivos, inclusive pelo programa de capacitação profissional, mas não só isso. Então, essa é a nossa dificuldade na medição do impacto. Eu preciso, porque nesse caso aqui eu posso pensar, de repente a renda do empregado aumentou porque ele foi extremamente disciplinado e estudou sozinho, ele era muito empenhado, ou porque o mercado de trabalho estava mais aquecido, e independentemente de ele ter feito aquele curso ou não, ele teria um aumento de renda. Então, para eu saber o impacto daquele programa governamental, eu preciso isolar essas variáveis. Eu preciso, de alguma maneira, separar para eu ter sozinho o impacto do programa. E é para isso que o contrafactual vai ajudar a gente, né? Porque daí eu vou medir pessoas parecidas, uma que fez o programa, que participou do programa de capacitação, outra que não participou, e aí eu consigo ver a diferença entre eles. E essa diferença, se eu tomar vários cuidados estatísticos, vai me representar o impacto. Olha só isso aqui, eu tirei esse gráfico de uma matéria que saiu no jornal, e o jornalista colocava lá: mortes de motociclistas acompanham a explosão da frota de motos. Ou seja, o jornalista, ele meio que já entendeu que a causalidade, na cabeça dele, né, ele já fez a inferência de que porque a frota de motos está aumentando, eu estou tendo mais mortes de motociclistas. Então, olha aqui, eu tenho aqui as mortes de
de motociclistas aqui. Não, aqui a frota, desculpa, a frota de motociclistas e alinha o número de óbitos. Então, por conta de os dois estarem crescendo, ele já concluiu essa inferência. Eu estou tendo mais mortes de motociclistas porque a frota aumentou. Mas será que é realmente essa a inferência causal que eu tenho que fazer? E se eu tivesse um programa de crédito, o governo deu crédito para as pessoas comprarem mais motos, e aí eu quero realmente medir o impacto desse programa de crédito no número de óbitos. Basta simplesmente eu fazer essa relação? E essa que é a dificuldade que a gente encontra em todos os programas, na medição do impacto de todos os programas. Um programa de crédito para compra de motos, ele pode sofrer assim, os óbitos podem vir por consequência de diversos outros fatores. Pode ter tido simplesmente um crescimento vegetativo da frota, que não foi por conta dos empréstimos concedidos. Então, eu não posso falar que foi o programa de crédito que está gerando mais óbito no final. Mais ainda, de repente, os óbitos estão acontecendo não porque teve um aumento do número de motos, mas porque os empregadores estão pressionando os motociclistas a correrem mais para fazer suas entregas. Tem os fatores regionais. Com certeza morre muito mais gente, muito mais motociclista em São Paulo do que em cidades menores. Então, tudo isso, até a influência da idade do motociclista, os motociclistas mais jovens tendem a ser mais ousados do que os motociclistas com mais idade. Então, notem que a gente tem que controlar as variáveis. Para medir o impacto, eu preciso controlar todas as variáveis envolvidas. Não posso simplesmente falar que está morrendo mais motociclista porque a frota aumentou. Tem várias outros fatores aí envolvidos nessa questão. Então, a pergunta básica da avaliação é qual o impacto ou o efeito causal de um programa P sobre uma variável de interesse que eu estou querendo, o Y. Aqui eu vou colocar em termos matemáticos, mas não precisa nem se assustar com isso. Mas o que a gente faz em métodos quantitativos é essa fórmula aqui embaixo. Alfa é o impacto, tá? E esse impacto é dado de que maneira? Pelo resultado Y, que pode ser renda, pode ser frequência escolar, pode ser queda de doenças, enfim. É o que eu estou querendo ver, o resultado que eu estou querendo ver. Então, o impacto é aquele resultado se a pessoa participou do programa, P igual a 1, menos o resultado do programa se a pessoa não participou daquilo. Matematicamente, é isso aí que a gente vai fazer. E olha como que isso pode surtir diversas interpretações erradas. Olha só, está vindo aqui um resultado de um programa, está vendo? Uma variável de interesse está crescendo com base no tempo. Daí, essa variável surtiu uma mudança porque eu coloquei um programa governamental ali no meio. O que aconteceu? Na hora que eu coloquei esse programa governamental, a minha variável de interesse sofreu um incremento. Ela vinha vindo aqui e passou aqui, mais inclinado. E daí as pessoas tendem a falar o quê? Bom, o impacto desse meu programa foi o quê? Essa ponta aqui no final, menos o valor que eu estava quando começou o programa governamental. Mas não. Olhem só, ela já ia crescer independentemente do programa. Isso que é o contrafactual. Então, o impacto não é daqui até aqui. O impacto é daqui até aqui. Eu tenho que conhecer o caminho que a variável teria, independentemente do programa. Às vezes, a minha variável já subiria, já teria incrementos por outros fatores. E aí, então, isso, para eu fazer essa medição, é que vem os grupo de tratamento e grupo de controle. Grupo de tratamento são as pessoas que vão receber a minha política pública, vão se beneficiar do programa governamental. E grupo de controle são os que não vão receber. Tá? Claro que isso tem diversas dificuldades. Como é que eu escolho quem não vai receber a política pública para eu fazer essa medição? Tem um monte de questões aí envolvidas. Mas eu preciso ter esse contrafactual para eu conseguir medir o impacto. Olha só, agora vamos entrar nos métodos quantitativos mesmo. Aqui eu tenho
A gente pode classificar os métodos nesses 3 grandes grupos aí: métodos não experimentais, métodos quase experimentais e método experimental. O que a gente usa na prática é a coluna do meio, são os métodos quase experimentais. Por quê? Os primeiros métodos não experimentais me dão muito erro. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vem muita coisa errada daquele primeiro ali. E esse último seria o método experimental, ele seria a solução ideal, mas como tudo que é ideal na vida, não é fácil de implementar. Deixa eu comentar rapidinho aqui sobre cada um deles, e daí eu vou dar alguns exemplos para a gente ver na prática como é que funciona. Já falei demais? Eu sei que me pediram para... está aqui, meu tempo está aqui embaixo. Tá. É porque a gente está no horário adiantado, já eu estou indo mais rápido. Olha só, métodos não experimentais. O problema dele é que não há grupo de controle, né? O principal dos métodos experimentais é o antes e depois. As pessoas simplesmente medem depois da política pública com o que era antes da política pública. E o erro disso é que não tenho variável de controle, eu não tenho contrafactual. E isso não vai funcionar, eu vou ter o meu impacto completamente viesado. Tá? Esse método é bom se eu quiser simplesmente observar, se eu quiser simplesmente fazer uma interpretação, mas não para me avaliar impacto, não para que eu consiga avaliar causa e efeito. Nos métodos quase experimentais, esses sim, você vai criar contrafactuais que, na média, são muito similares ao grupo que vai receber a política pública. Então, eles facilitam, eles me viabilizam testes de causalidade, me viabilizam a mensuração de impacto. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles ali. E esse que é o experimental, que eu falei que seria o ideal. Por que é o ideal? Ele faz um sorteio de quem vai receber a política pública e quem não vai receber. E por ser esse sorteio, por ser aleatório, você acaba criando grupos estatisticamente idênticos, que recebem a política pública e que não recebem. E aí é fácil eu medir realmente o impacto, porque como os grupos são estatisticamente idênticos, é tranquilo, eu posso simplesmente comparar a diferença. Mas qual o problema disso daí? Vários problemas éticos, né? Eu quero medir o efeito de uma vacinação nas crianças, só que para eu saber o impacto, eu preciso de ter crianças que não foram vacinadas. Daí eu pego e sorteio. Olha, você vai receber, você não recebe vacinação. Você recebe, você não recebe. Assim, eticamente, acabamos, né? Por que algumas crianças vão ficar sem vacinação e outras com, só para eu fazer essa medição? Então, ele é difícil de ser implementado por isso, por essas questões éticas. E aí, só chamando a atenção para a autosseleção. Né? O que é autosseleção? Se a pessoa escolheu participar daquela política pública ou não. Se ela escolheu participar, eu já não posso também usar aquilo como grupo de comparação, porque eu só vou estar aplicando a política pública a quem quis aquela política pública. Você percebe que já tem um viés aí? Né? Você já tem um viés de seleção. Eu só estaria pegando as pessoas que quiseram aquilo. Então, o meu grupo de controle com o grupo de tratamento não seriam bem montados. E aqui, agora vamos falar um pouquinho então mostrar os acertos e as dificuldades de cada um dos métodos, né? O antes e depois, que é o não experimental. Olha só como que ele tem graves problemas para eu avaliar o impacto. Olha esse programa aqui, Fazendeiros, um programa que oferece a fazendeiros microcrédito para compra de fertilizantes para aumentar a sua produção de arroz. Tá? Antes do programa, os fazendeiros colhiam, em média, 1.000 quilos de arroz por hectare. Depois do programa, 1.100 quilos por hectare. E aí, a gente pode pensar assim, então pronto, está fácil. Qual o impacto do programa? 1.100 menos 1.000, está aumentando ali em 10%. Mas será que é simples assim? Eu pegar o antes e o depois e já falo que o impacto é isso? Imaginem que a chuva caiu pouco, exatamente no período que eu comecei o programa. Isso significa o quê? Que a minha base de comparação estava abaixo do normal, porque naquele ano a produção foi menor por conta de pouca chuva. Então, se eu comparo o antes e o depois, eu fico suscetível a essas oscilações que o cenário pode me trazer. Né? No caso desse, se eu partir de uma base muito baixa, eu estou superestimando o programa de microcrédito.
Vai parecer que o programa de microcrédito conseguiu muito, e, na verdade, não. É porque eu saí de uma base muito ruim, que só aconteceu naquele ano porque a chuva foi muito baixa, mas não era a média tradicional. Então, veja que comparar o antes e o depois vai me trazer essas dificuldades. Eu certamente vou estar ali com desvios na medição do impacto. Por isso que não se deve utilizar essa metodologia, esse não experimental, que é o antes e o depois, porque eu não controlo as outras variáveis. Eu não sei tudo o que está acontecendo ali no meio do caminho. Bom, aqui só mostrando, né, eu saí lá de 1.000, cheguei no 1.100, mas, poxa, se a minha base for lá embaixo, né, por conta da pouca chuva, na verdade, eu estaria considerando tudo isso aqui um impacto, e o impacto do programa não é tudo isso. Percebam como que isso é problemático, né? Então, assim, o contrafactual viesado pode levar a uma mensuração muito errada do impacto. Então, antes e depois não funciona, porque o contrafactual seria o mesmo cenário antes. Então, eu não construí grupos de controle e de tratamento. Esse método aqui já é um método quase experimental, e ele é extremamente útil para políticas públicas, diferença em diferenças. Ele se aplica no que a gente chama de experimentos naturais, que acontece o quê? O Estado está aplicando uma política pública, que seria um evento exógeno, né, o Estado fornecendo aquela política pública, e aí eu consigo fazer testes. Eu começo com a política pública numa localidade e outra deixo para depois. Então, como eu apliquei numa localidade e outras localidades não receberam, eu consigo fazer essa diferença e medir o impacto. Só que lembrem, eu preciso sempre de grupo de controle e grupo de tratamento. Como é que funciona, então, aqui, no de diferença em diferenças, isso daí? Olha só, nessa tabela. Vamos pensar, no caso, exemplo concreto, Prodetur, né, que era um programa para conceder renda não, conseguir uma série de incentivos para que o município desenvolvesse o turismo em determinada cidade. Tá? Aí eu pego uma cidade que recebeu o Prodetur e pego uma outra cidade que não recebeu. Só que nessa cidade que não recebeu o Prodetur, ela pode ter melhoria do turismo também? Pode, por um monte de razões. Né? O mercado está positivo, é um ano que teve muito sol e aquela cidade turística é de praia, enfim, tem várias situações que podem ter melhorado o turismo, independentemente do Prodetur. E como que eu separo, então, o real impacto do Prodetur de uma cidade que recebeu, comparado com uma cidade que não recebeu? Por isso que a gente chama de diferença em diferenças. O grupo de controle é a cidade que não se beneficiou da política pública. Tá? Daí eu meço ela antes e depois da política pública. Está aqui a diferença, A1 menos A2. O grupo de tratamento se beneficiou da política pública. Então, lá, B1 menos B2, antes da política pública, depois da política pública. Então, está aqui. Mas o impacto do Prodetur no grupo de tratamento é essa diferença? Não, porque pode ter tido outras variáveis que melhoraram o turismo também. Né? Então, para eu saber a real diferença, o que eu faço? Eu pego a diferença no grupo de tratamento e subtraio da diferença do grupo de controle, porque assim eu consegui separar todos os fatores que melhoraram o turismo e que não foram por conta do meu programa. Então, notem como que ele é super útil para a aplicação de políticas públicas. Né? Olha só, tenho ali, né, os pontinhos todos são as pessoas da sociedade. Né? E eu estou querendo ver o resultado Quero saber o impacto do programa na frequência escolar das crianças. Então, o que a gente percebe é que quanto mais renda tem a família, maior é a frequência escolar. O resultado lá é a frequência escolar. Tá bom? Então, eu quero, de alguma maneira, melhorar a renda dos mais pobres para que as crianças dessas famílias passem a ir mais para a escola. Eu vou dar essa política pública só para as pessoas que estão para cá, né? Que é o nosso corte da política pública, só para os considerados miseráveis que estão em extrema pobreza. Então, o que vai acontecer? Olha só, né? Aquelas pessoas abaixo daqui tiveram um incremento. A reta que aproximava essas pessoas subiu. Essas aqui continuaram, aquelas lá subiu. Então, qual o impacto do programa? Vai ser exatamente essa diferença aqui
no ponto de corte. Porque, teoricamente, exatamente, a pessoa que está exatamente antes e exatamente depois é uma pessoa estatisticamente igual, estatisticamente idêntica. Então, nesse cut-off, eu consigo medir o impacto. As pessoas exatamente à esquerda e à direita são semelhantes. Então, a reta que eu tracei com toda a população antes e a reta que eu tracei com a população depois, e eu medir a diferença no ponto de corte, vai me dar exatamente o impacto daquele programa. Então, é mais um método que estatisticamente funciona. Tá? Regressão múltipla. Regressão múltipla é o quê? Eu quero medir uma variável de interesse, só que eu sei que diversos fatores influenciam naquilo. E eu vou fazer uma regressão estatística. A variável de interesse é a variável dependente, que depende da minha política pública. Tá? Só que eu tenho um monte de outras variáveis que modificam essa variável de interesse. Então, a regressão múltipla me ajuda nisso daí. Aqui entra um pouquinho de matemática, mas é fácil de explicar. Olha só, estou querendo ver a estimativa no salário da pessoa depois de um programa de capacitação. Então, o salário da pessoa é a variável que eu estou querendo estudar. É o Y, lá na ponta. É a minha variável dependente. Aquele Y, ele é função de diversas outras variáveis. Uma delas é o programa. Só que o programa é o que a gente chama de variável dummy. A pessoa fez parte do programa ou não fez, 0 ou 1. Só isso. Isso seria aquele X1 ali. E o B1 vai me medir o efeito dele ter feito parte ou não do programa. Só que, e as outras variáveis? Se eu não colocar o resto dos outros fatores, aquele B1 vai ficar viesado. Ele vai estar desviado, ele não vai me dar um impacto correto. Então, essa regressão funciona se eu acrescentar diversas outras variáveis de controle. Por exemplo, X2 seria a escolaridade. É natural que a pessoa ganhe mais se ela tiver mais escolaridade. Então, junto com a escolaridade, eu poderia até acrescentar outras variáveis, porque daí eu consigo fazer com que o impacto do programa fique isolado. Eu pego todos os cidadãos que fizeram esse programa, que não fizeram o programa, e aí, quanto mais observações, melhor, para fazer uma regressão estatística dessa, e aí eu vou conseguir o impacto do programa, se eu tiver colocado todas as variáveis de controle. Tá? Tá falando aqui que eu tenho 3 minutos, hein? Estou fazendo aqui, conseguindo me ater ao tempo. Então, esses métodos quase experimentais, percebam que eles são, de alguma maneira, aproximações, eles não me levam para aquelas questões éticas, de eu escolher, você vai ter vacinação, você não vai ter. Não. E eu consigo medir o impacto de uma política pública, consigo medir o impacto de um programa governamental. E isso já vem sendo utilizado? Já. Olhem só, isso aqui saiu anteontem no Jota, do Tribunal de Contas da União, ministro, com certeza o senhor está a par, que se usou uma regressão múltipla para eu medir o dano decorrente de um cartel. E qual foi a metodologia que o Tribunal de Contas da União fez? Pegou 136 contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras, tá? Algumas ali poderiam ser, desses contratos poderiam ter sido... poderiam ter passado pelo vício do cartel, outras não. Criou diversas outras variáveis de controle para eu isolar as que eram consideradas cartel e as que não eram consideradas cartel. E, no final, eu consigo saber qual foi o impacto negativo de ter havido cartel. E aí se estimou que há um sobrepreço de 17%. Então, se utilizou toda uma regressão estatística para calcular o dano decorrente do cartel. Isso foi agora, acabou de ser apreciado pelo TCU, acabou de ser divulgado. Então, notem que é uma tendência, não só no Brasil, isso já é muito utilizado no mundo afora, para a gente utilizar esses métodos econométricos, esses métodos quantitativos, para a gente ter a real avaliação do impacto, não só de dano, mas, enfim, de avaliação, saber se o programa governamental está realmente surtindo efeito, eu estou gastando bem o recurso do Estado, isso está
se revertendo em aumento de benefício para o cidadão, em aumento de bem-estar social. É para isso que a gente avalia, né? Para a gente ter informação e tomar melhores decisões sobre a utilização dos recursos do Estado. Muito obrigado, gente. Obrigado demais pela oportunidade. Um abraço. Bem, eu quero parabenizar o professor. Eu creio que a gente não tem tempo para abrir para debates, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, porque eu entendi esse tema como muito relevante, né? O senhor disse que avaliar políticas públicas é importante que ela seja feita com base em evidências e não mais somente por opiniões, por notícias ou fatos, e que nós não podemos mais errar, né? Isso é muito importante, avaliar e ver a efetividade das políticas públicas que o senhor definiu em síntese como agregar bem-estar ao cidadão, né? Hoje, mais cedo, o Dr. Bruno Quick, que é representante do SEBRAE, fez uma palestra e ele nos trouxe uma informação de que o Brasil é o segundo pior país em pagamento de impostos. E aí a minha pergunta para o senhor é se, na sua opinião, há uma relação desequilibrada entre os gastos do governo e os impostos pagos e os benefícios gerados, né? Os gastos do governo, benefícios gerados ao cidadão, e os impostos pagos, e essa avaliação das políticas públicas, ela pode ajudar a melhorar essa relação? Perfeito. É um debate que a gente tem que lidar com isso, né, a todo momento. É fato que a nossa carga tributária é muito elevada, né, é bastante alta, e se reclama muito do atendimento que é dado para o cidadão. Então, como que eu melhoro a qualidade do gasto? E é exatamente isso. Uma das maneiras de eu conseguir a qualidade do gasto é avaliando, né, com informação bem elaborada, com informação que vai me garantir efetividade. E aí, lembrando, né, até na palestra passada, das 3 horas, se falou sobre análise de impacto regulatório também, que agora, com a Lei da Liberdade Econômica, se tornou obrigatória para todos os órgãos públicos federais. É isso, eu avaliar ex ante, para fazer com que o desenho seja bem feito, avaliar ex post, para ver se os resultados estão sendo concretos, e estar sempre ajustando para que eu tenha uma melhor qualidade do gasto, e, pelo menos, assim, arrecado muito, mas, pelo menos, que esse dinheiro seja bem empregado para o cidadão. Bem, então, assim, a gente só tem a agradecer o senhor por ter aceitado o convite, por estar aqui abrilhantando o nosso congresso, né, e especialmente o painel da Audicom. E aos integrantes dos tribunais de contas, eu quero deixar um desafio, que possamos todos estudar o tema, né, a avaliação de políticas públicas, e que possamos implantar no nosso tribunal, assim como o TCU já está fazendo. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado. O assunto foi ótimo. Obrigada, conselheira. O nosso palestrante recebem também a lembrança do primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Obrigada às senhoras e senhores por permanecerem conosco até agora. Lembrando que embaixo das cadeiras tem o cartão para o livro do Tribunal de Contas do século XXI. Estejam à vontade para procurar nas outras cadeiras também. São 100 exemplares que foram distribuídos. Amanhã nós reiniciamos as nossas atividades às 9 horas da manhã. Obrigada, bom descanso e até lá.